Fala galera, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 171 da prova verde do Enem 2017, a prova de Libras. Se vocês curtirem, não esquece de dar o joinha, galera, e se não forem inscritos ainda, temos vídeos novos todas as terças e quintas, basta se inscrever, acionar o sininho e aguardar as notificações. Vamos lá para a questão então. Foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. O que é um pavimento, galera? É um andar de um shopping, por exemplo, um shopping center, tem um andar, é um pavimento. Então a gente vai representar num plano cartesiano as lojas desse andar desse shopping. A loja alfa está localizada no ponto alfa 1, 2. Essas são as coordenadas, né? Coordenada x e y. No ponto médio entre a loja alfa, que é essa aqui, e a loja Bravo, que não foi dada, está o sanitário S, localizado no ponto S, coordenada x igual a 5, coordenada y igual a 10. Determine as coordenadas do ponto de localização da loja Bravo. Galera, então olha só, nós temos o ponto médio S, que é o ponto entre A e B. Então eu vou resolver essa questão para vocês de duas formas diferentes. Uma maneira desenhando o plano cartesiano. Eu acho que essa maneira é uma maneira mais fácil da gente entender para quem está com alguma dificuldade de entender esse tipo de questão. Mas para quem já tem a noção do plano cartesiano, alguma visão geométrica sobre isso aqui, daí vale mais a segunda resolução que eu vou colocar aqui depois da primeira. Então a primeira vem aqui e a segunda eu coloco aqui. Vamos lá comigo então ver cada uma das resoluções. Vamos para a primeira. Para a primeira resolução, eu vou desenhar esse plano cartesiano aqui e marcar esses dois pontos com essas coordenadas aqui no meu plano cartesiano. Olha só como é que fica então. Então tá aqui os dois pontos representados. O ponto A, coordenada x igual a 1, y igual a 2, e ponto S, coordenada x igual a 5, coordenada y igual a 10. Agora, olha só, o ponto S, ele é o ponto médio entre A e B. Só que eu não sei onde está B. Mas pelo meu desenho eu já consigo saber. Como é que eu descubro onde ele está? Olha só, vou fazer uma linha reta aqui, ó, entre o ponto A e S. E agora o ponto B, ele vai estar a uma distância do ponto S para cá, que é igual a essa distância entre o ponto S e o ponto A. Então o ponto B ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Fiz de cabeça, assim, fiz de olho, né? Essa distância vai ser igual a essa distância e pronto. Está aqui o ponto B. Agora a gente tem que encontrar as coordenadas do ponto B. Então o ponto B vai ter essa coordenada x aqui, ó, que eu vou chamar de xb. E ele vai ter essa coordenada y aqui. Opa, me passei, né? Ela vai estar por aqui assim. Mas tudo bem, ó. Deu para entender, né? Era para ter feito a flechinha mais para cima. Daí aqui vai estar a coordenada y do ponto B, que eu vou chamar de yb. E aqui esse y, né, que era o nome do eixo, agora passou a coordenada do ponto B. Então eu vou botar aqui, ó, o nome do eixo aqui assim. Beleza? Então, coordenada YB, coordenada XB. Agora, como é que a gente resolve isso aqui sem saber a fórmula, galera? A primeira resolução é sem saber fórmula. Eu sei que o ponto médio, que é esse cara aqui, ó, já que está dito aqui, né, no ponto médio entre A e B está o S. Então, esse cara aqui, se ele é o ponto médio, a distância do ponto médio até esse ponto é igual à distância do ponto médio até esse ponto. Beleza, todo mundo entende isso. Só que essa relação aqui se mantém para as coordenadas. Olha aqui, ó, a coordenada do ponto S, a coordenada x do ponto S, ela vai estar exatamente no meio das coordenadas x dos dois pontos. Ou seja, essa coordenada x eu sei, é 1. E essa coordenada x aqui é o que eu quero descobrir. Como é que eu vou descobrir? Eu sei que o 5 está exatamente no meio entre 1 e xb. Se ele está exatamente no meio, essa distância aqui, ó, quanto vale a distância do número 1 até o número 5? Eu faço 1 menos o outro, né? 5 menos 1 dá 4. Então, daqui até aqui tem a distância 4. Então, essa aqui também vai ser distância 4.
já que são iguais, né? A distância aqui é igual e a distância entre as coordenadas também mantém essa relação. Galera, qual o número então que eu coloco aqui no xb para ter 4 de distância do 5? Vai ser 5 mais 4, 9. Então já descobri aqui a coordenada x do ponto B. Tem que ser o 9, porque o 5 está no meio de 1 e de 9. E vamos lá para o y agora, mesma coisa, galera. Olha só, se a coordenada y do ponto médio é 10 e a coordenada y do ponto A é 2, a gente já sabe que essa distância aqui, ó, entre o 2 e o 10 é 8, né? Como é que eu achei 8? 10 menos 2 dá 8. Então essa distância aqui, ó, vai se manter aqui para esse ponto que a gente não sabe. Então, se do 2 até o 10 tem 8, do 10 até o YB tem que ter 8 também. Então, qual o número que eu vou colocar aqui no lugar do YB? 10 mais 8 vai ser 18. Então, as coordenadas do ponto B são 9 para x e 18 para y. Resposta letra delta. Olha que interessante, galera. Matamos, então, a primeira resolução. Que nem eu falei, essa resolução aqui, ela é mais interessante para quem ainda não está muito evoluído na geometria analítica, para quem já não decorou a fórmula do ponto médio, né? Bastava desenhar e lembrar dessas propriedades aqui. Agora, para a gente acelerar um pouquinho a resolução, eu vou fazer de um segundo método. Esse segundo método é bem mais rápido de fazer, não precisa desenhar o plano cartesiano, mas a gente tem que saber a fórmula do ponto médio decorada. Vamos lá ver então, ó, como é que é a fórmula do ponto médio. O x do ponto médio, ele é sempre calculado como sendo a coordenada que está no meio das coordenadas x dos dois pontos. Um número que está exatamente no meio de dois outros números é nada mais, nada menos do que a média aritmética entre os dois pontos. Então o 5 aqui, ó, é a média aritmética entre 1 e 9. Então para nós fazermos uma fórmula, eu vou dizer que o x do ponto médio vai ser o x do primeiro ponto, que eu vou chamar de x1, mais o x do segundo ponto, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é a média aritmética. E para o y, eu tenho a mesma fórmula. Eu pego as duas coordenadas y dos outros dois pontos e tiro a média aritmética entre elas. Eu tenho a coordenada y do ponto médio. Então vamos aplicar essa fórmula aqui, né, para a gente matar a questão em 30 segundos. Olha só, o x do ponto médio nessa minha questão aqui, ó, não vou nem olhar para o meu desenho, né, vou olhar só para o enunciado. X do ponto médio, ó, é 5. Esse aqui é o ponto médio e essa aqui é a coordenada x. Então boto aqui 5. É igual ao x do primeiro ponto, que é do ponto A, é 1, mais o x do segundo ponto, que a gente não sabe quanto é. É isso que a gente quer descobrir. Então a gente chamou de x do ponto B. Isso dividido por 2. Agora vamos lá, resolve essa equaçãozinha aqui e a gente mata o xb. Vamos colocar aqui, ó. Esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Fica 5 vezes 2, né? 2 passa multiplicando. 5 vezes 2, 10. É igual, desse lado aqui fica a mesma coisa, 1 mais x do ponto B. Esse 1 que está somando passa para o outro lado diminuindo. Então vai ficar 10 menos 1, que veio de lá, né? 10 menos 1 é 9. E o xb ficou aqui. Chegamos à mesma resposta, galera. Olha aqui, ó. Só usando a fórmula, só que mais rapidamente. Vamos aplicar no y aqui bem rapidinho agora, ó. Y do ponto médio é 10. Y1 aqui, ó, é 2. Opa, não posso olhar para o desenho, eu tenho que olhar para cá. Vamos lá, ó. 10 é igual a 2, está aqui ele, mais o y do segundo ponto, que é do ponto B. Y do ponto B. Sobre 2. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. 2 vezes 10 vai dar 20. Isso é igual a 2 mais YB. Quero isolar o YB. Então passo esse 2 que está somando para o outro lado diminuindo. 20 menos 2 dá 18. Isso aqui é o próprio YB. Show de bola, galera. As duas resoluções deram o mesmo resultado. Beleza? Então, pessoal, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha. E se não forem inscritos ainda, nós temos vídeos novos de matemática, no mínimo todas as terças e quintas. Basta se inscrever, acionar o sininho e aguardar as notificações.
Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!